Muito bem, nação, estamos aqui com o Flamengo, com o Beto Luquezzi, que sou eu, para falar da vitória do Mengão por 1-0 contra o Vasco da Gama hoje no Engenhão. Nação, Vasco com antijogo desde o início da partida, colocou os jogadores do Flamengo na zona, tirou da zona de conforto, né, os jogadores do Flamengo, e se o juiz não fosse um juiz que tivesse atento ao antijogo do Vasco, poderíamos ter tido um jogo até descambando para a violência. O Vasco, desde o início, mostrou claramente que iria buscar o antijogo. Ia tentar tirar a concentração dos jogadores do Flamengo, ia tentar irritar os jogadores, ia tentar parar o jogo o tempo todo, picar o jogo o tempo todo, para o Flamengo não poder desenvolver o melhor futebol, né? Aquela troca de passe, aquele jogo mais rápido. E conseguiram, embora o Flamengo tivesse muito mais posse de bola no primeiro tempo, quem teve as chances de perigo, as chances mais reais de perigo foi o Vasco, que chutou 3 bolas no primeiro tempo. O Flamengo só deu um chute na primeira etapa, e o Vasco levou perigo, né? Só que aí que entra a qualidade dos jogadores do Flamengo. Embora hoje o Léo Ortiz não tenha jogado o que ele costuma jogar, até foi uma grande surpresa, que o Léo Ortiz cometeu umas 4, 5 falhas bizarras na primeira etapa, falhas que geralmente ele não costuma cometer. Aconteceu um fato incrível, porque o Flamengo, apesar de ter sofrido 3 possibilidades de gol do Vasco, o Flamengo se portou muito bem na defesa. Então, o Flamengo conseguiu passar em branco na primeira etapa. Na segunda etapa, o Felipe Luiz teve a oportunidade de conversar com os jogadores e abaixar um pouco o ritmo do jogo, né? E colocar na cabeça dos jogadores, né, para não entrar naquela pilha do Vasco, não entrar na provocação do Vasco. E aí o Flamengo voltou no segundo tempo melhor do que o Vasco, voltou colocando mais a bola no chão. Mesmo assim, o Vasco com um jogo assim muito físico e ainda abusando do antijogo, o Vasco tentava, né, por algumas tentativas, principalmente de bolas alçadas na área, conseguir o gol e abrir vantagem em relação ao Flamengo. Mas o Flamengo conseguiu, assim como na primeira etapa, conseguiu se manter muito bem no setor defensivo, e o Rossi, quando foi acionado, sempre teve muito bem, né? Embora a chance mais real que o Vasco teve na partida foi uma bola que o Léo Ortiz tirou em cima da linha, embora também teve uma outra já nos acréscimos, né, que o Rossi fez uma grande defesa, porque na hora da cabeçada do jogador do Vasco, ele deu uns passos para trás e depois ele conseguiu ir em direção à bola, fazendo uma defesa até segura num lance extremamente perigoso. Então, assim, o Flamengo, é claro que não pôde jogar o futebol que costuma jogar por algumas razões. Uma delas também é o gramado sintético, que o Vasco fez questão de utilizar na partida de hoje, né? Jogando no campo do Botafogo, no Engenhão, para justamente tentar tirar um pouco da vantagem do Flamengo, mas não adiantou. Falou mais alto quem tem mais qualidade, quem tem mais preparo, quem é melhor, e o Flamengo mais uma vez deu uma carimbada no Vasco, né? Mais uma vitória. O Vasco já não ganha da gente já há mais de 2 anos, mais uma vitória, e agora aumentou a vantagem na final. Por quê? Porque o Flamengo joga por 2 resultados iguais, e o Vasco vai precisar ganhar por uma diferença de 2 gols para poder avançar para a final. Você acha que o Vasco vai conseguir? Sinceramente, se o Vasco nos últimos 30 jogos só ganhou da gente 2 vezes, e o Vasco tem dificuldade de fazer gols na gente, não vai ser agora que o Vasco vai fazer 2 gols de diferença, né? Até porque se o Vasco mete 2-0, o Flamengo vai lá, pelo menos faz 1, e o Flamengo vai para a final. Mas no Maracanã, com a nação toda em peso, dando total apoio para o Mengão, é ruim, hein? É ruim disso acontecer. Até porque o Vasco vai ter que ser um franco atirador, né? Porque o Vasco tem que fazer o resultado. Então o Vasco vai partir para cima do Flamengo, o Flamengo tem que ter calma,
novamente não aceitar o antijogo, porque o Flamengo aceitou o antijogo na primeira etapa, ter um comportamento mais parecido com o da segunda etapa, colocar a bola no chão e procurar jogar, né? Inclusive, o gol do Flamengo foi um golaço do Bruno Henrique, um golaço. A bola foi girando, e o Léo Jardim não teve como pegar. Foi um chute tão bem dado que se não fosse bem dado, o Léo Jardim chegaria na bola. E ele justamente não chegou na bola pela qualidade do chute do Bruno Henrique, que até não vinha fazendo uma partida muito boa, não. Foi assim, um jogador muito lutador, brigou muito pela posse de bola, contribuiu muito na marcação, mas não estava fazendo assim, um jogo brilhante, não. Assim como também o Luiz Araújo, que jogou primeiramente invertido na esquerda, não jogou bem, quando ele passou para a direita começou a jogar melhor. O Plata, bastante veloz, mas também não estava num dia muito brilhante. O Arrasca também não teve num dia muito brilhante, embora ele também bateu um córner que quase foi o gol do Flamengo. Pulgar muito bem na marcação, Gerson bem também na partida. Léo Ortiz teve várias falhas, mas o gol que ele salvou acabou fazendo jus, né, à qualidade técnica dele. O Wesley jogou muito pilhado, né, pelo antijogo do Vasco, então assim, não fez uma grande partida, mas também não comprometeu. Varela muito bem na lateral esquerda, na marcação. O Léo Pereira também bem, e o Rossi muito bem, muito bem. Depois entraram alguns jogadores, como o Matheus Gonçalves, que acho que entrou bem na partida, entrou com muita disposição, muita energia. Acho que tem que ter mais oportunidades. O Alacian também entrou com muita disposição. O Alan no meio de campo para compor, também compôs muito bem. Enfim, o Flamengo tem elenco, né? Jogou desfalcado de 8 jogadores e para o próximo jogo, pode ter certeza, o cenário vai ser muito melhor e a gente vai avançar para a final. E vamos ficar de olho no Fluminense com Volta Redonda. Eu vou torcer pro Voltaço contra o Fluminense e vou torcer pro Voltaço tá na final do Cariocão. Tá bom? É isso, nação. Saudações rubro-negras.